ministrar uma palavra ao coração dos irmãos. Está na primeira carta do apóstolo Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, e o versículo 6 a seguir. 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo 6 a seguir. Amém? Então vamos ler. O texto diz assim: Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sejam sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Amém, amado? Eu quero falar de um princípio poderoso, o princípio de vitória. Nós falamos muito em vitória, em sermos vencedores, mas nós precisamos observar os princípios bíblicos. Qual é o caminho da vitória? Como é que nós podemos vencer? E mais, como é que nós podemos nos manter em uma vida de vitória, não sendo vencido pelo inimigo? E aqui nós encontramos um dos pilares da vitória, um dos princípios mais importantes que a palavra de Deus traz ao nosso coração. Quando Pedro diz: humilhai-vos debaixo das potentes mãos de Deus. E se nós entendermos todo o processo da palavra de Deus, nós vamos compreender que o orgulho foi o ponto vital da derrocada humana. Porque o orgulho, ele transcende até a questão da humanidade, porque ele começa no coração de um ser espiritual, de um querubim. Quando esse coração, no seu orgulho, na sua prepotência, ousou estar num lugar que não lhe era devido, ou ser alguém para a qual ele não foi criado. Então, pelo seu orgulho, ele caiu, ele se perdeu. E se nós olharmos a história da humanidade, nós vamos perceber que o orgulho também foi de vital importância para a derrocada humana. Porque quando o homem peca, e o Senhor Deus vai requerer dele a questão do seu pecado, ou o porquê que ele pecou, naquele momento ele não se humilhou diante de Deus. Antes, pelo contrário, ele terceirizou a sua ação, declarando que foi por causa da mulher que o Senhor Deus tinha dado a ele que ele pecou. Ele não assumiu, ele não foi humilde o suficiente para assumir a sua culpa. Eu não sei o que aconteceria se ele tivesse assumido: Senhor, pequei, me perdoa. Eu não sei como que Deus ia processar isso. Eu sei de uma coisa, que no seu orgulho, ele não reconheceu o seu pecado. Ele não reconheceu que ele tinha quebrado um mandamento de Deus.
E então esse orgulho que começa no coração de um ser espiritual, de um querubim, ele transcende até o coração do homem. E ele vai se multiplicar e vai se espalhar por toda a humanidade. Então, pelo orgulho do homem, ele está caído. Pelo seu orgulho, ele não se levanta. E a humanidade não consegue compreender um princípio poderoso de vitória. E sabe, querido, pode ser que até entre nós, que já recebemos Cristo no nosso coração, ainda resta um resquício de orgulho. De repente o nosso coração ainda retém dentro de nós alguma coisa do homem caído, de Adão, do velho homem. E isso tem sido fundamental para que nós não sejamos vencedores, para que nós não venhamos a ter uma vida plena. Então, se a palavra de Deus traz esse princípio, nós precisamos entender que esse princípio precisa ser trazido ao nosso entendimento, ao nosso coração, para que possamos compreender o nosso posicionamento diante de Deus. Porque quando eu me humilho diante do Senhor, eu estou reconhecendo quem Ele é e quem eu sou. E esse é um princípio poderoso que pode nos levar nessa noite a um outro nível de relacionamento. Amém, amado? Tiago 4,6 diz assim: Deus resiste o soberbo, mas dá graça ao humilde. E nesse texto, Pedro traz a mesma ideia, o mesmo fundamento, o mesmo princípio. Humilhai-vos, pois, debaixo das potentes mãos de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Tiago disse que Ele nos dará graça. Pedro diz que Ele nos exaltará. E podemos entender que esta exaltação é exatamente a liberação de graça sobre a nossa vida. Quando Deus se torna favorável a nós. Então nós temos duas condições aqui. Ou Deus se torna favorável a mim, ou Ele vai me resistir. Dependendo do meu posicionamento. Dependendo de como eu me chego diante dele. Se eu chego diante dele com um coração humilde, ou com um coração soberbo. E é importante a gente entender o que é, ou o que significa se humilhar diante do Senhor. Porque, a princípio, essa palavra tem uma conotação negativa. Dá a impressão que se humilhar é se rebaixar, que se humilhar é nos tornar vencido em uma situação. Mas é um princípio de vitória. Então não há uma conotação negativa, antes pelo contrário. Uma extremamente positiva. Se eu entender o que é me humilhar diante do Senhor. Amém, querido? E é interessante que esse princípio espiritual, ele envolve, na minha humilhação, alguns aspectos importantes. Primeiro, me humilhar diante do Senhor é reconhecer a autoridade de Deus sobre a minha vida. Amém, querido? Eu me humilho diante do Senhor quando eu reconheço que em Cristo Jesus
Eu me tornei de Deus, eu me tornei posse de Deus. Cristo me comprou e me deu para Deus. Então eu me humilho quando eu reconheço a autoridade de Deus sobre a minha vida. A autoridade de Deus sobre a minha manifestação de vida, sobre o que eu falo, o que eu penso. Como é que eu estou agindo? O que é que eu estou fazendo? Então, se eu reconhecer a autoridade de Deus sobre mim, eu vou andar humildemente diante do Senhor. E sabe quando eu não reconheço a autoridade de Deus? Quando eu faço aquilo que eu quero. Quando eu ajo a meu bel prazer. Quando eu penso no meu orgulho, que eu posso agir da forma como eu quiser, fazer o que eu quiser, determinar o que é bom para mim e o que não é bom. Então, quando eu não reconheço a autoridade de Deus, eu estou ensoberbecendo o meu coração. E a Bíblia diz que ele vai me resistir. Talvez um dos fatores de que Deus não responda nossas orações, nossos clamores, ou não atenda alguns pedidos que nós fazemos, é porque nós não estamos nos submetendo à autoridade dele. Ele está nos resistindo naquilo que nós estamos pedindo. Se a palavra diz que ele dá graça ao humilde, mas resiste o soberbo, se ele exalta o humilde, então eu preciso entender, compreender e me submeter à autoridade divina. Então a minha oração é uma oração de reconhecimento, de coração quebrantado diante de Deus, me submetendo à sua autoridade, sabendo que eu sou dele. Eu sou possessão de Deus. Ele é o Senhor da minha vida. Amém, querido? Medita no teu coração. Quantas coisas você e eu fazemos durante o dia sem consultar a Deus? Quantas atitudes tomamos sem perguntar se isso está debaixo da autoridade de Deus? Se é o que Ele quer que nós façamos. Eu não sei se você pergunta isso. Senhor, posso fazer isso? Senhor, é lícito fazer isso? Eu devo agir dessa forma? Então, a primeira questão de me humilhar diante do Senhor é reconhecer a sua autoridade sobre a minha vida. Amém, querido? Segundo, submissão à sua vontade. Quando Cristo estava na terra e ele estava na condição de homem, a Bíblia diz que ele se esvaziou da sua deidade, assumiu a forma de homem, esteve entre nós. Um dos aspectos poderosos da vida de Cristo era a sua submissão à vontade de Deus. De tal forma que no momento mais crítico da vida de Cristo, no Getsêmani, quando ele estava se preparando para tomar a cruz e assumir o pecado da humanidade, ele orou
e disse: Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Amém. Submissão à vontade de Deus. Em todos os aspectos da nossa vida. Se eu reconheço a autoridade, eu me submeto à sua vontade. Uma das coisas mais importantes que talvez nós não tenhamos atentado para isso, é que quando a gente vem para a igreja, e a gente vem cultuar o nome do Senhor, na verdade a gente vem para a igreja para conhecer a vontade de Deus. Nós não viemos à igreja para externalizar nossa vontade. Senhor, cheguei aqui, eu quero que o Senhor faça isso, que o Senhor faça aquilo para a minha vida. Eu venho para ministrar a Deus a minha vontade. Existe até um maníaco aí que diz que ia encostar Deus na parede e obrigá-lo a fazer o que ele queria. Uma loucura, né? A pessoa pensar dessa forma. Então, quando eu venho para a igreja, quando eu estou no ambiente de culto, de escola bíblica, eu estou aqui para conhecer a vontade de Deus. E ao conhecer a vontade de Deus, me submeter a ela. Amém? Qual é a vontade de Deus? A nossa santificação. Qual é a vontade de Deus? O novo nascimento. Qual é a vontade de Deus? Que anunciemos Cristo ao mundo. Qual é a vontade de Deus? Que vivamos para a glória deles. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus para mim e para você é que nós sejamos um reflexo da sua glória. A vontade de Deus para mim e para você é que ao andarmos, ao nos expressarmos, Cristo seja conhecido da humanidade através de nós. Amém. Então eu conheço a vontade de Deus e em conhecendo eu vou manifestá-la ao mundo. Então é para isso que nós nos reunimos. Então seja feito a sua vontade, Pai, assim na terra como é no céu. Então me humilhar diante de Deus é reconhecer a sua autoridade, é me submeter à sua vontade. Nesse exato momento, quem pode dizer, eu estou no centro da vontade de Deus? Quem pode declarar, eu estou vivendo plenamente a vontade de Deus para a minha vida? É interessante nós pensarmos nisso. E é importante nós entendermos algo muito glorioso. Se conhecermos a vontade dele e nos submetermos a ela, ele nos levará a níveis poderosos de relacionamento. Amém. O seu Espírito se moverá em nós, a sua glória se moverá em nós, a sua presença estará em nós, o seu Espírito estará na nossa vida, haverá revelações de Deus, haverá poder de Deus, haverá glória de Deus sobre a nossa vida. Amém. Submissão. Terceiro, confiança na sua direção. Pedro chega a dizer aqui, lança sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então eu preciso confiar que ele está me dirigindo.
Então, humilhar o meu coração diante do Senhor é reconhecer a autoridade, me submeter à sua vontade e confiar na sua direção. Cristo disse: o Espírito Santo, quando ele vier, e ele veio, ele entrará dentro de você, ele habitará dentro de você, ele estará com você para sempre, e ele te guiará em toda verdade. Amém. Precisamos confiar que ele está nos guiando. Ele tem uma direção para nós. Você não sabe qual é a direção que ele tem para a sua vida. E muitas vezes, nós não vamos descobrir qual é a direção dele para a nossa vida, porque nós estamos andando pelo nosso próprio caminho. Nós não estamos reconhecendo a autoridade, não estamos nos submetendo à sua vontade. Então, quando isso acontece, reconhecimento, submissão, então eu tenho confiança que ele vai me dirigir, ele vai me guiar. E muitas vezes, a direção do Espírito Santo não é a direção que eu gostaria. O caminho que ele está me levando, muitas vezes, não é o que eu projetei. E talvez por isso, nós temos dificuldade em confiar na direção de Deus. Temos dificuldade de crer que ele vai nos guiar no melhor caminho possível, na melhor direção possível. Amém, irmão? Entenda isso. Nessa noite, esse princípio é um princípio que pode transformar a nossa vida. Humilhação, quebrantamento diante do Senhor. Corações quebrantados. Precisamos entender esse processo de Deus na nossa vida. Que toda a prepotência, todo o orgulho seja arrancado de nós, seja lançado para longe de nós. E o nosso coração se quebrante diante do Senhor. E tenhamos um coração humilde diante dele. Amém. Humilhai-vos diante do Senhor, debaixo das suas potentes mãos. No tempo dele, ele vai vos exaltar. Deus resiste o soberbo, mas dá graça aos humildes. Os humildes herdarão a terra. Parece um paradoxo quase que inaceitável. Os humildes herdarão o reino de Deus. Os humildes receberão o favor de Deus. Os soberbos serão resistidos, os soberbos serão quebrados, os soberbos não herdarão nada. Então, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito Santo dele, atente para o que a palavra está dizendo. Humilhai-vos diante das potentes mãos do Senhor Deus, e a seu tempo ele vos exaltará. Ele vos dará graça, o favor dele sobre a nossa vida. Amém, amém. Reconhecer, se submeter à vontade dele, confiar na sua direção e depois viver uma dependência total de Deus. Amém. É interessante como nós temos algumas dificuldades. Depender de Deus. Porque toda essa questão e todo esse processo requer fé. Depender de Deus é um ato de fé. Crer na providência dele.
Crer, como Pedro disse, que Ele tem cuidado de vocês. Quando eu dependo de Deus, eu estou entregando a minha vida completamente ao cuidado dEle. Eu estou crendo que Ele está cuidando de cada segundo da minha vida. Amém? Mas veja, tudo envolve o propósito de Deus, o projeto de Deus. Nós temos duas questões em jogo aqui. O propósito de Deus e o nosso propósito. A vontade de Deus é a nossa vontade. O que Deus quer realizar e o que eu quero realizar. A direção de Deus é a minha própria direção. Então, tudo isso tem sido um obstáculo muito grande para que haja realmente em nós uma ação efetiva de Deus, do Espírito Santo, um avivamento dentro de nós, uma glória dentro de nós. Porque não é o caminho mais fácil, mas é o caminho correto. É um caminho difícil porque temos que abrir mão de um monte de coisa. Temos que abrir mão de projetos, de orgulho, de prepotência. E temos que confiar toda a nossa vida, toda a nossa existência a Deus. E crer na direção dEle, no propósito dEle, naquilo que Ele está realizando na nossa vida. Amém, amado? Em nome do Senhor Jesus, observe o quanto nós podemos estar longe daquilo que é o propósito original de Deus para a nossa vida. O quanto a nossa vida pode estar desfigurada em relação àquilo que é o propósito original de Deus para nós. O quanto podemos estar vivendo uma falsidade, uma vida que não foi preparada e projetada por Deus para nós. Recebemos Cristo, abraçamos a fé, mas estamos com dificuldade para oferecermos a Deus o nosso ser total, a nossa vida total. Esse é o princípio mais poderoso que nos é apresentado. Humilhai-vos. Talvez se o texto estivesse dizendo, orgulhai-vos diante do Senhor, nós estaríamos mais prontos, né? Orgulhai-vos diante do Senhor, sede soberbos diante do Senhor. Talvez nós não teríamos tanta dificuldade. Mas quando a Bíblia diz humilhai-vos, ela está revelando quem é Deus na sua soberania, na sua autossuficiência, no seu poderio, na sua autoridade, na sua glória, na sua eternidade, versus a nossa vida pequena e limitada. Amém? É uma disparidade muito grande. Você comparar a nossa vida de 70 anos, um pouco mais, um pouco menos, limitado por muitos fatores, por fraquezas, por enfermidades, versus a vida plena, poderosa, toda gloriosa e eterna de Deus, num ambiente espiritual,
aonde não há nenhuma contradição, não há nada que impeça a plenitude da glória de Deus, da sua existência plena e maravilhosa. Então nós precisamos compreender que esse apelo que a palavra de Deus traz para nós é um caminho de vitória. Amém? Se eu quero ser um homem de vitória, se eu quero atingir não os meus objetivos, mas os objetivos de Deus para a minha vida, se eu quero chegar não naquilo que eu quero chegar, mas aonde Deus quer me levar, então eu preciso entender que eu preciso quebrantar meu coração e me humilhar diante do Senhor. Ele quer nos exaltar, Ele quer nos dar graça, Ele quer ser favorável a nós, Ele quer compartilhar da sua glória conosco, Ele quer compartilhar da sua vida conosco. Mas nós precisamos entender que nesse relacionamento, Ele é o Senhor e nós somos os seus servos, amém? Então Ele quer trazer vida para nós, Ele quer trazer a sua glória para nós, Ele quer revelar toda a sua bondade para nós. Deus tem prazer em se fazer conhecido de nós. Deus tem prazer em se revelar a nós. Ele tem prazer em falar conosco. É interessante dizer que Deus tem prazer em falar conosco e perceber que faz muito tempo que a gente não ouve Ele falar conosco. É interessante entender que Deus tem prazer em derramar do seu Espírito sobre nós. É interessante a gente entender que pela palavra Deus quer ser favorável a nós todo dia, toda hora, ministrando sobre nós o seu cuidado, a sua glória, o seu Espírito, a sua eternidade, derramando poder sobre a nossa vida, derramando avivamento sobre nós. E aí a gente precisa entender por que é que isso não tem acontecido. Será que nós temos humilhado o nosso coração diante do Senhor? Será que eu quero saber qual é a vontade de Deus e me submeter a ela? Será que eu confio na direção de Deus? Será que realmente eu quero chegar aonde Deus quer me levar? Será que realmente eu quero que o propósito de Deus, não o meu, seja feito? Será que eu quero ser aquilo que Deus pensou para mim? Será que eu quero permitir que o Senhor Deus use a minha vida para que o nome dele seja glorificado em mim? Será que é isso, amado, que nós estamos querendo nessa noite? Será que eu quero que ele seja exaltado na minha vida? Será que eu quero revelá-lo ao mundo? Então são essas coisas que nós precisamos pesar na balança da nossa vida. Reconhecimento de autoridade, submissão à sua vontade, confiança na sua direção, dependência do seu cuidado. Isso é nos humilharmos diante do Senhor, crendo que Ele tem cuidado de nós. O seu amor cuida de nós. A sua graça está sobre a nossa vida. O seu Espírito é o nosso guia, nos conduzindo em toda a verdade. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós possamos nessa noite
nesse culto de ação de graça, reconhecer a soberania de Deus, a autoridade de Deus, o cuidado de Deus, a presença de Deus. E entender que não a nós, Senhor, mas ao Teu nome seja dado toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação, toda adoração. Como foi falado agora há pouco aqui, que adoração é toda manifestação da minha vida que exalta o nome do Senhor. E é isso que Ele quer para cada um de nós. Transformar cada vida aqui num facho de luz. Ele diz, vocês agora são a luz para esse mundo, o sal para essa terra. Isso é exaltação, desfrutar do propósito de Deus para a nossa vida, ser participante da glória de Deus. Amém, amado? Deixe o Espírito Santo falar no seu coração nesta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele pode hoje revelar ao seu coração coisas grandes e firmes que você não sabe. Ele pode trazer ao seu coração uma direção perfeita. Ele pode nessa noite exaltar a sua vida, te colocando no caminho e no propósito dele. Amém. Uma única condição: humilhai-vos diante do Senhor. Reconheça a autoridade dele. Reconheça a sua vontade, se submeta a ela. Diga, Senhor, eu cansei de andar o meu próprio caminho, a minha própria direção, a minha vontade. Nessa noite, pela sua palavra, eu quero reconhecer a tua autoridade. Pela tua palavra, Senhor, eu quero me submeter à sua vontade. Pela sua palavra, eu quero confiar na sua direção. Pela sua palavra, eu quero ser dependente total do seu cuidado, do seu amor. Diga amém. Diga glória a Deus, amor. Você pode se colocar em pé, amado, diante do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero convidar os irmãos a estar orando em cima desta palavra. E declarar, Senhor, nessa noite eu quero me humilhar diante do Senhor. Eu quero, Senhor, viver toda essa glória, toda essa direção. Reconhecer, amado, que talvez nós não sejamos ainda aquilo que Deus quer que nós sejamos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, na sua